Você sabia que existe um elemento tão simples, tão comum na sua cozinha agora mesmo, que tem o poder de destruir toda a inveja, mal olhado e energias negativas que estão travando sua vida? E você provavelmente nem imagina como usar esse poder milenar, que os judeus conhecem há milhares de anos. Se você está sentindo que as coisas não fluem, que parece ter um peso invisível te impedindo de prosperar, ou que sente inveja e olho gordo vindo de todos os lados, fique neste vídeo até o final, porque eu vou revelar não apenas o segredo espiritual por trás do sal, mas, principalmente, como você, brasileiro, de qualquer religião, pode aplicar essas práticas judaicas milenares na sua vida ainda hoje, nas próximas 72 horas, e começar a ver resultados reais. Neste vídeo, vou compartilhar 3 coisas fundamentais. Primeiro, os segredos espirituais milenares que estão por trás do sal, revelados na Torá e na Cabalá, ensinamentos que foram guardados por gerações e gerações de sábios judeus. Segundo, as práticas concretas, passo a passo, que você deve fazer hoje mesmo para aproveitar esse poder espiritual do sal e transformar sua realidade. E, terceiro, o simbolismo profundo que o sal tem na sua vida espiritual e as lições poderosas que podem fazer uma diferença radical na sua prosperidade, nos seus relacionamentos e na sua proteção contra energias ruins. Seja muito bem-vindo. Eu sou o Rabino Bertner. Aqui no nosso canal, revelamos os segredos milenares da Cabalá e do judaísmo de forma prática e acessível para você, brasileiro, aplicar na sua vida e ter uma transformação real, tanto material quanto espiritual. Não importa a sua religião, não importa a sua origem. Esses ensinamentos funcionam para todos que têm fé e disposição para agir. E este vídeo faz parte do nosso quadro especial Cabalá para leigos e apressados, onde todos os dias trazemos ensinamentos profundos de forma simples, direta e, principalmente, prática. Nada de teoria vazia. Aqui é ação e resultado. Agora me responda uma coisa sincera: quantas vezes você já sentiu que alguém estava te olhando com inveja? Quantas vezes você sentiu aquele peso, aquela sensação de que algo invisível estava te atrapalhando? Você comenta um projeto novo. Na mesma semana, tudo começa a dar errado. Você fala de uma conquista, logo depois, vêm os problemas. Isso não é coincidência. Existe uma força espiritual real por trás disso. E o sal, meu amigo, minha amiga, é uma das armas mais poderosas que Deus nos deu para combater essas forças negativas. Mas 93% das pessoas não sabem como usar. Deixa eu te contar algo que mudou minha vida. Eu cresci em uma família judaica tradicional e meu avô, que Deus o abençoe, sempre dizia uma coisa que eu só entendi anos depois. Ele dizia: Iós, o sal não está na mesa por acaso. O sal é um pacto eterno com o Criador. Eu era jovem, não entendia. Pensava, é só tempero, vovô. Mas, quando comecei a estudar a fundo a Torá, o Talmud e os ensinamentos da Cabalá, descobri que meu avô estava absolutamente certo. O sal não é apenas um tempero, é um portal espiritual, uma ferramenta sagrada que Deus ordenou usar para nos proteger, nos purificar e nos conectar com o divino. Vamos entender isso de forma bem prática agora. De onde vem esse poder todo do sal? Abra comigo o livro de Levítico, capítulo 2, versículo 13. Lá, na Torá, Deus está ensinando Moisés sobre os sacrifícios que o povo de Israel deveria fazer no templo sagrado de Jerusalém. E sabe o que está escrito? Que em cada sacrifício, sem exceção, deveria ser oferecido sal. Não era opcional, era obrigatório. Mas, a palavra sal aparece 4 vezes nesse versículo. Na Torá, quando algo se repete, é porque tem importância máxima. E olha só o que está escrito: não deixarás faltar o sal da aliança do teu Deus sobre a tua oferta. Em toda oferta tua oferecerás sal. Agora presta atenção nessa expressão: sal da aliança do teu Deus. Isso não é qualquer pacto, é um Brit Melash, um pacto de sal. Na Bíblia, quando Deus faz um pacto de sal, Ele está dizendo que é um pacto eterno, que nunca acaba, que não se corrompe, que não se estraga. Assim como o sal preserva os alimentos e impede que eles se deteriorem, o pacto de sal representa uma aliança que dura para sempre. Deus usou o pacto de sal com o rei Davi, garantindo que seus descendentes reinariam eternamente. É o pacto mais forte, mais duradouro que existe.
Mas o que isso significa para você hoje, brasileiro, vivendo em 2025? Significa que, quando você usa o sal da forma correta espiritualmente, você está ativando uma aliança eterna com o Criador. Você está dizendo: Deus, eu reconheço que só Tu és eterno, só Tu és verdadeiro, e eu me conecto com Tua eternidade através deste elemento sagrado. E, quando você faz isso com fé verdadeira, as forças negativas, a inveja, o mal-olhado, os demônios, como chamamos na tradição judaica, não conseguem tocar em você, porque você está protegido por um pacto eterno com o Deus Todo-Poderoso. Agora, eu quero que você entenda uma coisa muito importante sobre energia negativa. Na ciência espiritual da Kabbalah, a gente aprende que existem forças impuras, forças destrutivas, que estão constantemente tentando danificar nossa vida, nossa saúde, nossa prosperidade. Essas forças se alimentam de coisas negativas, inveja, raiva, ciúme, palavras ruins. Quando alguém olha para você com inveja, essa pessoa está literalmente enviando uma carga energética negativa na sua direção. E, se você não está protegido espiritualmente, essa energia gruda em você, começa a corroer suas bênçãos, seus projetos, sua saúde. É por isso que, antigamente, antes da invenção da geladeira, as pessoas usavam sal para conservar a carne, o peixe, os alimentos. O sal impedia que bactérias e micro-organismos destruíssem a comida. Espiritualmente, é a mesma coisa. O sal cria uma barreira protetora que impede que as forças negativas, as energias ruins, destruam suas bênçãos. E não é superstição vazia, é uma verdade espiritual que está na Torá há mais de 3.400 anos. Deixa eu te dar um exemplo prático que aconteceu com uma pessoa do nosso grupo de estudos, aqui no Brasil mesmo. O nome dela é Juliana. Ela mora em São Paulo, trabalhava como vendedora autônoma. A Juliana começou a prosperar, estava vendendo bem, ganhando dinheiro que nunca tinha ganhado antes. Só que ela cometeu um erro clássico. Começou a contar para todo mundo. Postava nas redes sociais, falava para as amigas, mostrava os produtos novos que comprava. E sabe o que aconteceu? Em menos de 3 semanas, as vendas despencaram. Clientes sumiram do nada, negócios que estavam certos caíram. Ela não entendia o que estava acontecendo. Foi quando ela me procurou, e eu ensinei para ela exatamente o que vou ensinar para você hoje sobre o sal. Eu disse: Juliana, você está sofrendo o olho gordo, inveja. Você precisa se proteger espiritualmente. Ela começou a aplicar as práticas do sal, que eu vou revelar daqui a pouco. E, em 40 dias exatos, a vida dela virou. As vendas voltaram, maiores ainda. Novos clientes começaram a aparecer. E, o mais importante, ela aprendeu a se proteger. Aprendeu a não expor suas bênçãos de forma irresponsável. Hoje, ela coloca sal na mesa dela todos os dias, faz as orações judaicas adaptadas, e a prosperidade dela só cresce. E ela me disse: Rabino, nunca mais vou subestimar o poder do sal. Agora eu vou revelar para você as práticas concretas. Presta muita atenção, porque isso aqui pode mudar sua vida nas próximas 72 horas. Primeira prática fundamental, e isso está escrito no Código de Lei Judaica, no Shulchan Aruch, você precisa ter sempre sal na sua mesa onde você come, sempre. Não importa se você vai usar ou não para temperar a comida naquele momento, tem que ter um saleiro na mesa. Por quê? Porque, nos dias de hoje, que não temos mais o templo sagrado em Jerusalém, que não podemos mais fazer sacrifícios no altar, nossa mesa é o nosso altar pessoal. Quando você coloca comida na mesa e come, não é só para satisfazer a fome, é um ato espiritual. Você está pegando energia material, que é a comida, e transformando em energia espiritual para servir a Deus, para ter força para trabalhar, para cuidar da família, para estudar, para fazer o bem. Sua mesa é seu altar. E, assim como no templo tinha que ter sal em todo sacrifício, na sua mesa tem que ter sal também. Mas tem um detalhe importante, não é qualquer sal. O ideal é sal grosso, sal marinho, sal natural. Nada desses sais refinados, cheios de química. O sal tem que ser o mais puro possível, e você coloca ele num saleiro bonito, de preferência de vidro ou cerâmica, e deixa sempre visível na mesa principal da sua casa. Pode ser a mesa da cozinha,
Pode ser a mesa da sala de jantar, o lugar onde você e sua família comem juntos. Ei! Toda vez que você sentar para comer, olhe para aquele sal e lembre: eu tenho uma aliança eterna com Deus. Eu estou protegido. Esta comida não é só prazer, é combustível espiritual. Você sabia que os judeus são as pessoas que têm a mentalidade mais próspera da Terra? Eles correspondem a 1% da população e detêm 52% da riqueza da Terra. Você pode aprender com eles sobre riqueza e prosperidade. Clique no link na descrição e adquira o e-book As 15 Estratégias Secretas do Enriquecimento Judeu. Não esqueça de apoiar o nosso canal com seu like, se inscrevendo no canal e ativando o sininho para não perder nenhum vídeo. Agora vem a segunda prática poderosa. E essa aqui eu quero que você faça hoje mesmo, assim que terminar de assistir este vídeo. Essa prática também está no Código de Lei Judaica e tem a ver com purificação. Antes de cozinhar carne, segundo a tradição judaica, você deve salgar essa carne. Existe todo um processo específico que chamamos de melishá, que serve para tirar o sangue da carne, porque na Torá é proibido comer sangue. Você pega sal grosso, joga em cima da carne, deixa por um tempo, e esse sal extrai o sangue. Mas, espiritualmente, o que isso significa? Carne representa nossos desejos carnais, nossos prazeres materiais, as coisas do mundo que nos atraem. E o sangue representa o fervor, a paixão exagerada por essas coisas materiais. Quando você tem muito fervor, muito desejo ardente por dinheiro, por prazeres, por coisas mundanas, você perde a conexão com o espiritual. Você fica escravo da matéria. O sal tira esse sangue, tira esse fervor exagerado. Não estou dizendo que você não pode querer prosperar, não pode querer coisas boas. Pode e deve, mas tem que tirar aquela obsessão, aquela ansiedade doentia. Então, a prática espiritual aqui é a seguinte: toda vez que você for cozinhar carne, antes de temperar, você pega sal grosso, joga por cima, deixa por 30 minutos, depois lava. Enquanto faz isso, você fala mentalmente ou em voz baixa: assim como este sal purifica esta carne, que Deus purifique meu coração dos desejos exagerados. Que eu busque prosperidade com equilíbrio, sem obsessão, sem ansiedade. Que meu fervor seja por servir ao Criador. Faz isso com fé, com intenção verdadeira, e você vai sentir uma mudança interna. Você vai começar a ter mais paz, mais equilíbrio, menos ansiedade. E aqui vai um exemplo real que aconteceu com um empresário que conheço, o Carlos, de Belo Horizonte. Ele tinha uma empresa de construção, ganhava bem, mas vivia ansioso, estressado, sempre querendo mais, nunca satisfeito. A saúde dele estava indo embora, pressão alta, insônia, problemas no casamento. Ele estava tão focado em ganhar dinheiro que perdeu o equilíbrio. Quando ele começou a fazer esse ritual do sal na carne, orando para Deus tirar a obsessão doentia, em 2 semanas ele percebeu mudança. Começou a dormir melhor, a ansiedade diminuiu. Ele me disse: Rabino, parece que tirei um peso das costas. E o interessante, os negócios dele melhoraram. Por quê? Quando você está em paz, em equilíbrio, você toma decisões melhores, atrai coisas melhores. Terceira prática poderosa com o sal, e essa aqui é especialmente para proteção contra inveja e mal olhado. Você vai precisar de sal grosso, um copo de vidro transparente e água. Uma vez por semana, de preferência na sexta-feira à noite, que é quando começa o Shabbat, o dia sagrado judaico, ou no domingo. Se você preferir, você faz o seguinte: coloca 3 colheres de sopa de sal grosso dentro do copo de vidro, enche com água até a metade e coloca esse copo num canto da sua casa. Pode ser na sala, pode ser no quarto, num lugar discreto, mas que você veja. Você deixa esse copo lá por 7 dias. O sal vai absorver todas as energias negativas que estão no ambiente. Inveja que alguém mandou, olho gordo, palavras ruins, tudo. Depois de 7 dias exatos, você pega esse copo, leva no banheiro, joga a água com sal no vaso sanitário e dá descarga, jogando tudo embora. Enquanto faz isso, você fala: assim como jogo fora este sal que absorveu o negativo, que Deus limpe minha vida de toda inveja, todo mal olhado, toda energia ruim. Que eu seja protegido pelo poder divino. Depois você lava bem o copo e repete o processo na semana seguinte.
Eu já vi dezenas de pessoas fazerem isso e relatarem mudanças impressionantes, brigas em casa que pararam, problemas financeiros que começaram a se resolver, aquela sensação de peso, de azar constante, que sumiu. E não é magia, não é feitiçaria. É uma prática espiritual baseada em princípios da Kabbalah, que funcionam quando você tem fé verdadeira e age com intenção pura. Deixa eu te contar sobre a Fernanda, de Curitiba. Ela trabalhava num escritório onde tinha muita inveja, muita fofoca, muito óleo gordo. Ela sentia que não conseguia crescer na carreira. Sempre passavam ela para trás. Ela começou a colocar esse copo com sal grosso e água embaixo da mesa do escritório dela. Discreto, ninguém via. Em 3 semanas exatas, ela foi promovida. Coincidência? Não. Ela criou uma proteção espiritual ao redor dela. As energias negativas pararam de afetar ela. Hoje, ela mantém essa prática religiosamente. Ela me disse: Rabino, nunca mais vou trabalhar sem meu copo de sal. Agora eu preciso falar com você sobre um simbolismo profundo do sal, que vai mudar a forma como você vê sua vida espiritual. O sal representa o estudo da parte mais elevada da Torá, que é a Kabbalah, o Chassidut, os ensinamentos místicos e profundos do judaísmo. Por que o sal simboliza isso? Porque existe o estudo básico, obrigatório, que é como o pão. Você precisa saber o que Deus quer de você, quais são os mandamentos, as leis, o certo e o errado. Isso é essencial, é obrigatório, é o pão que te mantém vivo espiritualmente. Mas o sal é o tempero. Você pode comer pão sem sal, vai te alimentar, vai te manter vivo, mas não tem gosto, não tem sabor, não tem prazer. O sal dá o gostinho, dá vida à comida. A Kabbalah é esse sal. Ela não é obrigatória para todos, mas ela dá sabor à sua vida espiritual. Ela faz você sentir Deus de verdade, não só conhecer sobre Deus. Ela traz alegria, traz prazer espiritual, traz uma conexão profunda com o divino que o estudo básico sozinho não consegue trazer. Quantas pessoas você conhece que sabem tudo sobre religião, decoraram versículos, sabem as regras, mas não sentem nada? Vivem uma vida religiosa seca, sem alegria, sem gosto. Falta o sal, falta a Kabbalah, falta esse estudo mais profundo que faz seu coração pegar fogo, que faz você acordar de manhã animado para servir a Deus, que faz você sentir a presença divina na sua vida de verdade. Por isso, meu conselho para você, e isso é um exercício prático que você deve começar hoje, separe pelo menos 5 a 10 minutos por dia para estudar Kabbalah ou ensinamentos místicos judaicos. Pode ser assistindo nossos vídeos aqui do canal. Pode ser lendo livros como o Tânia, o Likutei Amarim, livros do Rabino Aria, do Rabino Itag Ginsburg em português. Tem bastante material hoje em dia. Tem o site Chabad.org, versão em português, que tem muitos artigos em português sobre Kabbalah. Tem o livro A Arte de Ser Mais Gente, do Rabino David Weitman, que traz Kabbalah aplicada à vida prática. O importante é você adicionar esse sal na sua vida espiritual. Porque, sem sal, tudo fica correto. Você cumpre seus deveres, mas sem alegria, sem conexão verdadeira. Com o sal da Kabbalah, tudo muda. Você começa a sentir Deus de verdade. Você começa a ter aquele gostinho, aquele prazer espiritual que faz tudo valer a pena. Vou te dar um exemplo pessoal. Eu estudei Torá a vida inteira, desde criança, mas foi só quando comecei a estudar Kabbalah e Chassidut, lá pelos meus 25 anos, que eu realmente entendi o que era ter uma conexão com Deus. Antes era obrigação, regras, fazer porque tem que fazer. Depois virou prazer, virou amor, virou paixão. Eu acordava de madrugada só para estudar mais, porque era tão gostoso, tão profundo, que eu não queria parar. Isso é o sal. Isso é o que acontece quando você adiciona Kabbalah na sua vida. Agora, tem outro aspecto muito importante sobre o sal, que está ligado à eternidade e à verdade. Lembre que falei que o pacto de sal é um pacto eterno. O sal não se estraga, não tem validade, ele dura para sempre. Ele simboliza aquilo que é eterno, que é verdadeiro, que não muda. E a única coisa que é realmente eterna é Deus. Tudo no mundo é temporário. Você nasce, cresce, envelhece, morre. Seu dinheiro vai acabar um dia. Sua fama, seu poder, seus prazeres, tudo é temporário.
A única coisa eterna é Deus e sua palavra. Então, o sal nos ensina uma lição profunda. Pare de se apegar a coisas temporárias como se fossem eternas. Pare de colocar sua esperança, sua felicidade, seu sentido de vida em dinheiro, em sucesso material, em prazeres que vão passar. Essas coisas não são verdadeiras porque não são eternas. Elas são mentira no sentido de que não duram. A única verdade de verdade é o espiritual. É Deus, é fazer a vontade dele. Isso é eterno. Isso atravessa a morte. Isso fica para sempre. Imagine você gastar sua vida inteira correndo atrás de coisas temporárias, mentirosas, que vão acabar. Que desperdício! É como construir uma casa em areia movediça. Parece bonita, mas vai desmoronar. O sal nos lembra: construa sua vida em coisas eternas. Invista no espiritual. Faça boas ações que vão durar para sempre. Desenvolva seu caráter, sua bondade, sua conexão com Deus. Isso é eterno. Isso é verdadeiro. Isso é o pacto de sal. Deixa eu te dar um exemplo prático de como aplicar isso hoje. Pense em alguma coisa que você está obcecado agora. Pode ser dinheiro, pode ser relacionamento, pode ser reconhecimento, status, alguma coisa que está consumindo sua mente, roubando sua paz. Agora se pergunte: isso é eterno ou temporário? Se você conseguir essa coisa, vai durar para sempre. Não. Então, por que você está se matando por isso? Porque está perdendo noites de sono, saúde, paz de espírito por algo temporário. O exercício é o seguinte: toda manhã, quando você acordar, antes de fazer qualquer coisa, pegue um pouquinho de sal na mão, sinta a textura dele e fale em voz alta ou mentalmente: só Deus é eterno. Só Deus é verdadeiro. Eu escolho investir minha vida em coisas eternas, não em coisas temporárias. Deus, me ajuda a ter equilíbrio, a não me perder nas coisas passageiras deste mundo. Fazendo isso todo dia por 40 dias, você vai notar uma mudança profunda na sua mentalidade, na sua paz interior, nas suas prioridades. Eu conheci um advogado, aqui no Brasil, o Roberto, de Brasília, que era completamente obcecado pelo sucesso na carreira. Trabalhava 16 horas por dia, não via a família. Saúde destruída, casamento acabando. Ele tinha dinheiro, tinha sucesso, mas era profundamente infeliz. Quando ele aprendeu essa lição do sal, que só o eterno é verdadeiro, ele repensou tudo. Começou a fazer esse exercício do sal na mão. Em 60 dias, ele tinha mudado completamente. Reduziu as horas de trabalho, começou a priorizar a família, voltou a estudar espiritualidade. E sabe o que aconteceu? Ele ficou mais feliz. Ainda por cima, os negócios melhoraram, porque ele estava tomando decisões mais equilibradas, mais sábias. Agora eu quero falar sobre uma prática muito poderosa que combina tudo que a gente falou até agora. É o ritual do sal na entrada da casa para proteção familiar. Isso é algo que famílias judaicas tradicionais fazem há séculos e que funciona incrivelmente bem. Você vai precisar de sal grosso marinho, um pratinho pequeno de cerâmica ou vidro e uma intenção pura de proteção. Na noite de sexta-feira, que é quando começa o Shabbat, ou no domingo, se você preferir, você coloca 3 colheres de sopa de sal grosso nesse pratinho e deixa ele do lado de dentro da porta de entrada da sua casa, num canto discreto. Pode ser em cima de um móvel pequenininho, pode ser no chão mesmo, num cantinho. E você faz a seguinte oração. Pode ser com suas palavras: Deus Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, que este sal seja uma barreira de proteção para minha família. Que nenhuma inveja, nenhum mal-olhado, nenhuma energia negativa entre nesta casa. Que só entrem amor, prosperidade, saúde e paz. Protege meus filhos, meu cônjuge e todos que moram aqui. Que nossa casa seja um templo sagrado, onde só habita a tua presença. Você deixa esse sal lá por 7 dias. Depois de 7 dias, você pega esse sal e joga num jardim ou num vaso de planta, nunca no lixo. O sal absorveu as energias negativas e agora você devolve para a terra, que vai transmutar isso, e você coloca sal novo para a semana seguinte. Faz isso toda semana e você vai ver que sua casa fica mais leve, mais harmoniosa, menos brigas, menos problemas. É como se você criasse um escudo espiritual na sua casa.
A Maria, de Recife, me contou que a casa dela vivia cheia de brigas, discussões. Os filhos se desentendiam o tempo todo, o marido chegava estressado. Ela começou a fazer esse ritual do sal na entrada. Em 2 semanas, ela percebeu que as brigas diminuíram. Em um mês, a casa estava totalmente diferente, mais harmonia, mais paz. Ela não mudou de casa, não mudou nada físico, só criou essa proteção espiritual com o sal. E ela mantém essa prática até hoje, já faz 3 anos. Ela me disse: Rabino, minha casa virou outro lugar. Agora vem uma prática que vai direto ao ponto para quem está enfrentando problemas financeiros, dificuldade para prosperar, sensação de que o dinheiro não para na mão. Isso também tem a ver com o sal e com a mesa, que é nosso altar, lembra? Você vai fazer o seguinte ritual do sal para atração de prosperidade. Precisa de sal grosso, uma moeda de verdade, pode ser qualquer valor, um pratinho pequeno e fé verdadeira. Numa quinta-feira, que na tradição judaica é um dia ligado à prosperidade e à abundância, você pega o pratinho, coloca uma camada de sal grosso, põe a moeda em cima do sal e cobre a moeda com mais sal. Você deixa isso embaixo da sua cama ou num canto do seu quarto por 3 dias completos, até o sábado. Durante esses 3 dias, toda manhã e toda noite, você pega o pratinho, segura na mão e fala: Deus de Abraão, Isaque e Jacó, Deus que provê, que alimenta, que sustenta, abra os canais de prosperidade na minha vida. Que o dinheiro entre pela porta da frente e fique. Que eu prospere com honra, com trabalho honesto, com tua bênção. Que eu use essa prosperidade para fazer o bem, para sustentar minha família, para dar caridade, para servir a ti. Fala isso com emoção verdadeira, com fé. No sábado à noite, você pega a moeda que estava no sal, lava ela em água corrente e coloca na sua carteira ou bolsa, e deixa lá como um amuleto de prosperidade. O sal você joga num vaso de planta. E você repete esse ritual uma vez por mês, sempre numa quinta-feira, com uma moeda nova. Essa prática cria uma vibração energética de atração de prosperidade ao seu redor. O João, de Porto Alegre, estava desempregado há 8 meses, 8 meses sem conseguir nada. Ele fez esse ritual do sal com a moeda exatamente como ensinei. Fez na quinta-feira, deixou os 3 dias. No domingo, ele recebeu uma ligação inesperada para uma entrevista de emprego que ele nem sabia que existia. Foi, passou, começou a trabalhar em 15 dias. Coincidência? Não. Ele criou um canal espiritual de atração, de prosperidade, e até hoje ele mantém aquela primeira moeda na carteira dele. Agora eu preciso falar sobre uma coisa muito séria, que a maioria das pessoas erra completamente, e por isso não vê resultado nas práticas espirituais. Isso é o maior erro que você pode cometer: fazer as práticas sem fé, sem intenção verdadeira, como se fosse uma superstição vazia ou uma receita de bolo. Não funciona assim. O sal sozinho não faz nada. O ritual sozinho não faz nada. O que faz a diferença é a sua fé verdadeira, sua intenção pura, sua conexão com Deus enquanto você faz isso. Quando você coloca sal na mesa, não é só colocar e pronto. Você tem que lembrar, isso é um pacto eterno com Deus. Eu reconheço que só Ele é eterno, só Ele é verdadeiro. Eu uso esse elemento para me conectar com Ele. Quando você coloca o copo de sal e água para proteção, você tem que ter fé verdadeira de que Deus vai usar aquilo como canal de proteção. Quando você faz o ritual da prosperidade, você tem que acreditar de verdade que Deus vai abençoar. Não é magia automática. O erro que a maioria comete é tratar isso como superstição mecânica. Vou fazer isso aqui que o rabino falou, automaticamente. Vai funcionar. Não. Isso não é mágica. É espiritualidade. Precisa de fé, precisa de coração, precisa de intenção verdadeira. Precisa de você acreditar que existe um Deus vivo que ouve suas orações, que se importa com você, que quer te abençoar. Se você fizer as práticas com esse coração, com essa fé, vai funcionar. Se fizer mecanicamente, não vai acontecer nada. Então, o exercício que eu quero que você faça agora, antes de começar qualquer prática com sal, é o seguinte: pare, sente num lugar tranquilo, feche os olhos e fale com Deus de verdade. Fale assim: Deus, eu acredito em ti. Eu acredito que tu és real,
que tu me ouves, que tu te importas comigo. Eu não quero fazer essas práticas como superstição vazia. Eu quero fazer como um canal de conexão verdadeira contigo. Me ajuda a ter fé verdadeira. Me ajuda a sentir tua presença enquanto faço isso. Eu confio em ti. Fala isso com o coração aberto, com emoção verdadeira. Aí, sim, suas práticas vão ter poder real. E tem outra coisa importantíssima. Você precisa aliar as práticas espirituais com ações concretas no mundo físico. Não adianta você fazer todos os rituais do sal e continuar tendo atitudes erradas, falando mal dos outros, sendo desonesto, não trabalhando direito. As práticas espirituais potencializam suas ações corretas. Elas não substituem suas responsabilidades. Se você quer prosperidade, além do ritual do sal, você tem que trabalhar honestamente, economizar, estudar, se qualificar. Se você quer proteção contra a inveja, além do sal, você tem que parar de se expor demais, de provocar as pessoas com ostentação. Você entende? É uma combinação. 80% é sua ação concreta no mundo. Trabalhar, estudar, se comportar direito, tomar decisões sábias. 20% é a ajuda espiritual através dessas práticas do sal e outras orações. Juntos, ação concreta mais prática espiritual. Você tem uma força imparável. Mas, se você só fizer a prática espiritual e não agir no mundo, não vai funcionar. E, se você só agir no mundo, sem proteção espiritual, vai ter limite no quanto pode crescer. Deixa eu te dar um exemplo claro. A Patrícia, de Salvador, queria muito arrumar um emprego melhor. Ela começou a fazer o ritual do sal para a prosperidade que ensinei, mas ela não estava mandando currículos, não estava se qualificando, não estava procurando. Óbvio que não funcionou. Aí, eu falei para ela: Patrícia, o sal não vai fazer cair um emprego do céu para você. Você tem que fazer sua parte. Manda currículo, faz cursos, se prepara para entrevistas. O sal vai abrir portas, mas você tem que passar por elas. Ela entendeu. Começou a mandar currículo todo dia, fez um curso online, se preparou. E aí, sim, com o ritual do sal junto, em 40 dias ela conseguiu um emprego excelente, melhor do que esperava. A combinação funcionou. Agora eu quero revelar um segredo profundo da Kabbalah sobre o sal que vai explodir sua mente. Na Kabbalah, a gente aprende que tudo no mundo físico é um reflexo do mundo espiritual. Cada coisa material tem uma raiz espiritual. O sal, fisicamente, é composto de sódio e cloro, dois elementos que, separados, são perigosos, até venenosos, mas juntos, combinados, formam o sal, que é essencial para a vida. Sem sal, nós morremos. Nosso corpo precisa de sal para funcionar. Espiritualmente, isso representa a combinação de Chesed e Gevurah, bondade e severidade, misericórdia e justiça. Deus governa o mundo com essas duas forças. Só misericórdia, o mundo vira caos, porque não tem limites. Só severidade, o mundo é destruído, porque não tem compaixão. Precisa do equilíbrio perfeito das duas forças, como o sódio e o cloro formando o sal. E isso se aplica na sua vida também. Você precisa de bondade, de ser generoso, de perdoar, mas também precisa de severidade, de ter limites, de dizer não, de ter disciplina. O sal nos ensina esse equilíbrio. Quando você coloca sal na sua vida espiritual, você está pedindo a Deus: me ajuda a ter equilíbrio. Nem muito frouxo, nem muito duro, nem muito permissivo, nem muito rígido. Equilíbrio perfeito. E esse equilíbrio é a chave para tudo. Equilíbrio financeiro, nem gastador, nem mão de vaca. Equilíbrio emocional, nem explosivo, nem reprimido. Equilíbrio espiritual, nem fanático, nem negligente. Sal é equilíbrio. Sal é vida. Então, aqui vai um exercício prático poderoso. Uma vez por semana, de preferência num dia fixo, você senta por 10 minutos e faz um autoexame. Pergunta para si mesmo: em que área da minha vida eu estou em desequilíbrio? Pode ser trabalho de mais e família de menos. Pode ser muito rígido com os filhos. Pode ser muito permissivo consigo mesmo, sem disciplina. Identifica o desequilíbrio. Aí você pega um pouquinho de sal na mão e fala: Deus, me ajuda a encontrar equilíbrio nessa área.
Assim como este sal é equilíbrio perfeito de dois elementos, que eu encontre o equilíbrio perfeito em minha vida. E, durante a semana, você trabalha conscientemente nessa área para equilibrar. O Marcos, de Fortaleza, era muito explosivo, perdia a paciência fácil, gritava com todo mundo. Ele começou a fazer esse exercício do sal para equilíbrio. Toda segunda-feira, ele sentava, segurava o sal, pedia equilíbrio emocional. Durante a semana, ele se policiava. Quando sentia a raiva subindo, ele lembrava do sal, do equilíbrio. Em 3 meses, ele era outra pessoa, muito mais calma, equilibrada. Os relacionamentos dele melhoraram absurdamente. E ele me disse: Rabino, o sal me ensinou o equilíbrio de verdade. Agora eu preciso falar sobre algo que vai te dar arrepios. Você sabe por que o sal afasta demônios e forças negativas. Não é só uma crença folclórica, tem fundamento espiritual profundo. Na Kabbalah, a gente aprende que os demônios, que chamamos de Shedim, e as forças impuras, chamadas de Klipot, se alimentam de coisas corrompidas, deterioradas, podres. Eles são atraídos pela decomposição, pela decadência, pelo que está estragado, fisicamente e espiritualmente. O sal impede a decomposição, ele preserva, ele mantém as coisas puras, ele não deixa estragar. Por isso, espiritualmente, onde tem sal, os demônios não conseguem ficar, porque não tem decomposição para eles se alimentarem. É por isso que, no templo sagrado, todo sacrifício levava sal, para impedir que forças impuras se anexassem às oferendas sagradas. E é por isso que você coloca sal na sua casa, para impedir que forças impuras se instalem no seu ambiente. Agora, isso não é só abstrato. Você sente isso na prática. Sabe aquela sensação de que sua casa está pesada, com energia ruim? Sabe quando você chega em certos lugares e sente um mal-estar inexplicável? São forças negativas, energias impuras que estão ali. E o sal combate isso. Quando você coloca sal nos cantos da casa, quando você faz banho de sal grosso, essa é outra prática poderosa. Você está literalmente expulsando essas forças, limpando o ambiente e o seu campo energético. Aqui vai uma prática poderosa para a limpeza espiritual pessoal profunda. Uma vez por mês, de preferência na lua nova, que é momento de renovação, você vai fazer um banho de sal grosso. Toma seu banho normal primeiro, se lava o cabelo, tudo. Depois você pega um punhado generoso de sal grosso, cerca de 3 a 5 colheres de sopa, dissolve num balde com água morna, não quente demais, e você joga essa água com sal do pescoço para baixo, nunca na cabeça. Enquanto joga, você visualiza toda a energia negativa, toda a inveja, todo o mal olhado, toda a tristeza, toda a ansiedade saindo do seu corpo e indo embora pelo ralo. E você fala: que este sal purifique meu corpo e minha alma. Que toda a energia negativa seja removida. Que eu seja renovado, protegido, abençoado. Que eu seja um canal limpo para receber as bênçãos divinas. Você deixa essa água secar no corpo naturalmente, não se enxuga. Depois que secar, aí você pode se vestir. Faz isso uma vez por mês e você vai sentir uma diferença absurda no seu bem-estar emocional, espiritual e até físico. A Luciana, do Rio de Janeiro, estava passando por uma fase horrível de depressão, ansiedade, tudo dando errado. Ela começou a fazer esse banho de sal grosso uma vez por mês. Já no primeiro banho, ela sentiu alívio. Ela me contou que chorou durante o banho, sentiu que estava tirando um peso enorme dos ombros. Depois de 3 meses fazendo religiosamente, ela estava completamente diferente, mais leve, mais feliz, mais aberta para as coisas boas. E ela combinou o banho com terapia, com medicação adequada, com mudanças concretas na vida. A combinação funcionou perfeitamente. Agora, tem uma coisa que eu preciso deixar muito clara, porque tem gente que confunde essas práticas com sal. Não são idolatria, não são feitiçaria, não são nada que vá contra o judaísmo ou contra a fé em um Deus único. Muito pelo contrário, todas essas práticas estão fundamentadas na Torá, no Talmud, no Código de Lei Judaica, nos ensinamentos da Kabbalah. Elas são ferramentas espirituais que Deus nos deu para nos conectarmos melhor com Ele, para nos protegermos das forças negativas que Ele permite que existam neste mundo para nos testar. O sal não tem poder próprio. Quem tem poder é Deus. O sal é apenas um canal,
Uma ferramenta que Deus estabeleceu para transmitir bênçãos e proteção. É como uma antena. A antena não cria o sinal, ela capta o sinal que já existe. O sal não cria proteção, ele capta e transmite a proteção divina que Deus envia. Você entende a diferença? Por isso que é fundamental fazer essas práticas com fé em Deus, orando a Deus, reconhecendo que é Ele quem está agindo, não o sal em si. Se você pegar sal e fizer as práticas sem fé, só como superstição, como se o sal tivesse poder mágico próprio, aí sim você está errando, está caindo em idolatria. Mas, se você faz com fé verdadeira, reconhecendo que Deus é quem age através desses canais que Ele mesmo estabeleceu na Torá, aí você está agindo corretamente, de acordo com a vontade divina. Essa distinção é absolutamente fundamental. Sempre ore a Deus, nunca ao sal. Sempre agradeça a Deus, nunca ao ritual. Deus é o autor, o sal é apenas a ferramenta. E aqui vai outro ponto importante. Essas práticas funcionam para qualquer pessoa de qualquer religião que tenha fé no Deus único e verdadeiro. Você não precisa ser judeu para fazer isso. Você pode ser cristão, pode ser de qualquer denominação que acredita no Deus de Abraão, Isaque e Jacó. O que importa é a fé verdadeira no Criador. A sabedoria judaica é uma herança para toda a humanidade. Deus deu a Torá ao povo judeu, mas os ensinamentos são para todos que queiram se aproximar dele. Por isso, você que está assistindo agora, brasileiro, cristão, evangélico, católico, espírita, qualquer um que acredita em Deus, pode e deve aplicar esses ensinamentos na sua vida. Adapta para sua linguagem, para sua forma de orar. Se você é cristão, ore em nome de Jesus, que é o que você acredita. O importante é ter fé verdadeira no Deus único. A metodologia do sal funciona porque está baseada em leis espirituais que Deus estabeleceu, não porque é exclusiva dos judeus. Judeus só tiveram o privilégio de receber esses ensinamentos primeiro, mas são para compartilhar com o mundo. Deixa eu te contar sobre a Dona Maria, de Goiânia. Ela é evangélica, bem devota. Ela assistiu um vídeo nosso sobre o sal. Ficou com receio no começo. Pensou que era algo que ia contra sua fé, mas depois entendeu que não, que era simplesmente sabedoria espiritual baseada na Bíblia que ela mesma lê. Ela começou a aplicar orando a Deus em nome de Jesus, como ela costuma fazer, e funcionou perfeitamente. Ela viu mudanças na vida dela, na família, e ela me mandou mensagem dizendo: Rabino, muito obrigada por compartilhar essa sabedoria. Deus abençoe vocês. Essa é a atitude certa. Respeito mútuo, busca sincera por Deus. Agora eu quero falar sobre uma dimensão do sal que vai mexer com suas emoções. O sal está ligado às lágrimas. Quando você chora, suas lágrimas são salgadas. Por quê? Porque as lágrimas representam purificação emocional profunda. Quando você chora de verdade, de coração quebrantado diante de Deus, você está liberando dor, mágoa, amargura. Você está se purificando emocionalmente, e essas lágrimas são salgadas porque o sal purifica. Na tradição judaica, tem um ensinamento lindo que diz: desde que o templo foi destruído, os portões da oração foram fechados, mas os portões das lágrimas nunca se fecham. Isso significa que, quando você chora de verdade diante de Deus, essas orações sempre chegam até Ele, sempre são ouvidas. As lágrimas salgadas quebram todas as barreiras espirituais. Elas sobem direto ao trono divino. Então, se você está passando por um momento difícil, por um sofrimento real, não reprima as lágrimas. Chore diante de Deus. Derrame seu coração. Essas lágrimas salgadas são orações poderosas. Elas purificam sua alma. Elas abrem canais de misericórdia divina. Deus conta cada lágrima sua, e Ele responde. Pode demorar, pode não ser da forma que você espera, mas Ele ouve e responde. Deixa eu te contar algo pessoal. Teve um momento na minha vida, há muitos anos, em que passei por uma crise profunda. Perdi alguém muito querido. Eu orava, estudava, fazia tudo certo, mas a dor era imensa. Uma noite, eu não aguentei mais. Chorei como nunca tinha chorado antes. Derramei lágrimas salgadas diante de Deus. Gritei, questionei, coloquei tudo para fora. E sabe o que aconteceu? Senti uma paz inexplicável depois, como se Deus tivesse me abraçado.
As circunstâncias não mudaram imediatamente, mas eu mudei por dentro. Aquelas lágrimas purificaram minha dor, abriram um canal de cura. Nunca subestime o poder das lágrimas salgadas diante de Deus. Agora eu vou ensinar uma prática muito especial que combina lágrimas, sal e oração. Quando você estiver passando por um momento muito difícil, de sofrimento real, faz o seguinte: pega um recipiente pequeno, pode ser um copinho, uma xícara, coloca um pouco de sal grosso dentro e você vai orar diante de Deus, derramar seu coração, chorar se precisar, e você deixa suas lágrimas caírem em cima daquele sal, suas lágrimas salgadas misturadas com o sal físico. Enquanto faz isso, você fala: Deus, assim como estas lágrimas se misturam com este sal, que minha dor seja transformada em purificação. Que meu sofrimento tenha sentido. Que desta dor nasça crescimento, maturidade, bondade maior. Usa este sofrimento para me aproximar de ti. Depois você leva esse sal com suas lágrimas e planta numa terra. Pode ser num vaso, pode ser num jardim. Você enterra aquele sal. Simbolicamente, você está entregando sua dor para Deus. Você está plantando algo novo. Daquela dor pode nascer fruto, crescimento. Faz isso com fé, com coração aberto, e você vai sentir alívio. Vai sentir que Deus está com você na sua dor. A Cristina, de Belo Horizonte, perdeu o filho num acidente. A dor era insuportável. Ela fez esse ritual do sal com lágrimas. Ela me contou que chorou horas em cima daquele sal, colocou toda a dor para fora, depois plantou numa roseira que ela tinha no jardim. E ela disse que aquilo foi um marco de cura para ela. Não que a dor acabou, isso não acaba nunca, mas ela conseguiu processar, conseguiu encontrar um sentido, conseguiu sentir que Deus estava ali com ela. Hoje, aquela roseira floresceu linda e, para ela, é um símbolo de que da dor pode nascer beleza nova. Agora eu quero falar sobre algo prático que você pode fazer toda semana envolvendo sal e que vai transformar sua vida familiar. É o ritual do sal na refeição de Shabbat, ou no domingo se você preferir. A ideia é juntar a família inteira para uma refeição especial uma vez por semana e fazer dessa refeição um momento sagrado, um momento de conexão espiritual. Você prepara a mesa com capricho, coloca uma toalha bonita, vela se quiser, no centro da mesa, coloca um saleiro bonito, especial, só para esse momento. Quando todos sentam, antes de começar a comer, você pega o sal, mostra para todos e fala: este sal representa a nossa aliança eterna com Deus. Assim como os sacrifícios no templo levavam sal, nossa mesa é nosso altar e este sal nos lembra que tudo vem de Deus. Então, cada pessoa pega um pouquinho de sal, coloca na própria comida e agradece a Deus por algo específico que aconteceu na semana. Pode ser assim: eu agradeço a Deus porque consegui resolver aquele problema no trabalho. Eu agradeço porque meu filho passou na prova. Eu agradeço pela saúde que temos. Cada um fala algo concreto, real, e depois vocês comem juntos, conversam, compartilham a semana. Isso cria uma conexão familiar incrível. Cria um momento sagrado que todos vão lembrar para sempre. E o sal ali no centro da mesa é o símbolo dessa santidade e dessa conexão. A família do Antônio, de Curitiba, estava completamente desconectada. Cada um comia em horário diferente, vendo o celular, sem conversa. Ele instituiu esse ritual do sal uma vez por semana, todo domingo à noite. No começo foi difícil, os filhos adolescentes reclamaram, mas ele insistiu. Depois de 2 meses, os próprios filhos começaram a esperar ansiosamente por aquele momento. Virou o momento mais especial da semana deles. A família se uniu de novo. E tudo começou com um simples ritual do sal na mesa. Agora eu quero revelar algo muito profundo sobre o sal que conecta com sua missão de vida. Na Kabbalah, a gente ensina que cada alma desceu a este mundo com uma missão específica, única. Você não está aqui por acaso. Deus te enviou aqui, neste tempo, neste lugar, nesta família, com esses talentos específicos, por um motivo. Você tem uma missão que só você pode cumprir. E essa missão é o Takid, a missão da sua Neshama, sua alma. O sal representa permanência, eternidade, verdade. Sua missão de vida também é eterna. Mesmo depois que você morrer fisicamente, o impacto da sua missão continua. As boas ações que você fez, as pessoas que você ajudou, o bem que você espalhou,
isso fica para sempre. Isso é eterno como o sal. Então, a pergunta que você precisa se fazer é: eu estou cumprindo minha missão? Eu estou fazendo aquilo que Deus me enviou aqui para fazer? A maioria das pessoas vive a vida toda sem nunca descobrir qual é sua missão. Elas vivem no automático. Fazem o que a sociedade espera, o que os pais esperavam, o que dá mais dinheiro, o que é mais fácil, mas não perguntam: Deus, o que tu queres que eu faça? E aí chegam ao final da vida com aquele sentimento de vazio, de que perderam algo importante. Não deixe isso acontecer com você. Aqui vai um exercício prático, poderoso, para descobrir sua missão. Separe um dia, pode ser um sábado ou domingo, algumas horas só para você. Você pega sal, coloca num pratinho na sua frente, pega papel e caneta, e você vai fazer 3 perguntas para si mesmo, orando a Deus, pedindo clareza. Primeira pergunta: o que eu faço que faz meu coração pegar fogo? O que me dá a alegria verdadeira? Escreve. Segunda pergunta: que sofrimento do mundo me dói mais? Que injustiça me indigna? Escreve. Terceira pergunta: que talentos únicos eu tenho que podem ser usados para ajudar outras pessoas? Escreve tudo. Quando você cruza essas 3 respostas, você encontra pistas da sua missão. Sua missão geralmente está na intersecção entre o que você ama fazer, o que o mundo precisa e o que você tem talento para fazer. E o sal na sua frente te lembra: essa missão é eterna. Ela importa para sempre. Ela não é passageira. Não desperdice sua vida em coisas insignificantes. Busque sua missão de verdade. O Daniel, de São Paulo, era engenheiro, ganhava muito bem, mas vivia infeliz, vazio. Ele fez esse exercício que ensinei. Descobriu que amava ensinar, que o sofrimento que mais doía nele era ver crianças sem educação de qualidade, e que tinha talento para explicar coisas complexas de forma simples. Largou a engenharia, virou professor, fundou um projeto social de educação para crianças carentes. Hoje ganha menos dinheiro, mas vive plenamente feliz, porque está cumprindo sua missão. E ele me disse: Rabino, eu finalmente encontrei porque estou vivo. Agora vamos falar sobre uma prática especial do sal para casais, para fortalecer o relacionamento, trazer mais harmonia, mais intimidade verdadeira. Se você é casado ou está num relacionamento sério, isso aqui pode salvar sua relação. Vocês dois, juntos, numa noite de sexta ou de sábado, vão fazer um ritual do sal juntos. Prepara um ambiente tranquilo. Pode acender umas velas, desliga celular, sem distração. Vocês sentam de frente um para o outro, com um pratinho de sal no meio. Cada um pega um pouquinho de sal na mão e vocês vão fazer 3 coisas. Primeira, cada um agradece ao outro por 3 coisas específicas que o parceiro fez naquela semana. Não vale generalizar, tem que ser específico. Eu agradeço porque você lavou a louça quando eu estava cansado. Eu agradeço porque você me ouviu quando eu estava angustiada. Fala com sinceridade, olhando nos olhos. Segunda, cada um pede perdão por algo específico que fez de errado naquela semana. Me perdoa porque eu te respondi mal naquele momento. Me perdoa porque eu não te dei atenção quando você precisava. E o outro responde: eu te perdoo. Terceira, vocês colocam o sal que está na mão, juntos, no pratinho, misturando, e falam juntos. Assim como este sal. Que nossa união seja eterna, inseparável, abençoada por Deus. Que nada, nem ninguém, nos separe. Que nossa aliança seja como o pacto de sal, para sempre. Depois, vocês jogam esse sal num vaso de planta que fica na casa de vocês, simbolizando que a relação vai continuar crescendo, e fazem isso toda semana. Essa prática cria uma intimidade emocional e espiritual impressionante. Muitos casamentos foram salvos com isso. A chave é consistência, toda semana, sem falhar. Os irmãos Pedro e Ana, de Florianópolis, um casal, estavam à beira do divórcio. 15 anos de casamento, mas viviam brigando, distantes, sem conexão. Começaram a fazer esse ritual do sal toda sexta à noite. Nos primeiros dias foi difícil, tinha ressentimento, mágoa, mas eles persistiram. Depois de 2 meses, a relação estava totalmente diferente. Voltaram a conversar de verdade, a se ouvir, a se perdoar. Hoje, 1 ano depois, eles dizem que estão vivendo a melhor fase do casamento.
E tudo mudou com o simples ritual do sal semanal. Agora eu quero falar sobre o sal e as crianças, porque isso é muito importante. Se você tem filhos, sobrinhos, netos, você pode ensinar para eles, desde pequenos, sobre o poder do sal. Não de forma pesada, assustadora, mas de forma lúdica, bonita. Você conta para eles. Sabe esse sal que a gente usa na comida? Ele é muito especial. Na Bíblia, Deus mandou usar sal em todas as oferendas, porque o sal representa uma amizade eterna com Deus. Quando a gente coloca sal na nossa comida, a gente lembra que Deus é nosso amigo para sempre. Você pode fazer com eles uma atividade simples. Pega 2 potes pequenos transparentes. No primeiro, você coloca um pedaço de pão sem sal. No segundo, você coloca um pedaço de pão coberto de sal grosso. Deixa os 2 potes fechados por uma semana, num lugar que as crianças possam observar todo dia. Depois de uma semana, abre os potes. O pão sem sal vai estar mofado, estragado. O pão com sal vai estar preservado, intacto. E você explica: viu? O sal protege, preserva. Assim Deus nos protege quando a gente confia em Ele. Essa experiência simples grava na mente da criança uma verdade espiritual profunda de forma visual e concreta. Elas nunca vão esquecer e, toda vez que elas verem sal, vão lembrar: Deus me protege. Você está plantando fé verdadeira desde cedo. E pode fazer com elas também o ritual de colocar sal na mesinha de estudos delas, num cantinho, como proteção. Ensina elas a orarem antes de estudar. Deus, me protege e me ajuda a aprender. Afasta toda a energia ruim. Isso cria crianças espiritualmente fortes. A Mariana, de Brasília, começou a fazer isso com os filhos dela de 5 e 7 anos. Fez a experiência do pão com sal. Contou as histórias da Bíblia sobre o sal. Hoje, os filhos dela pedem para colocar sal na mesa antes das refeições. Eles mesmos oram agradecendo a Deus. Ela criou uma geração que cresce com consciência espiritual, com fé verdadeira. E isso é uma herança eterna que ela está deixando. Agora vamos falar sobre algo muito prático e urgente: como usar o sal para proteção no ambiente de trabalho. Muita gente trabalha em lugares onde tem inveja pesada, concorrência desleal, gente falando mal pelas costas, energia muito ruim. E você não pode sair colocando sal abertamente, senão vão achar que você é louco. Mas tem formas discretas e muito eficazes. Primeira forma: você pega um saquinho pequeno de pano ou papel, coloca dentro dele uma colher de sal grosso, fecha bem, e você coloca esse saquinho discretamente na sua gaveta de trabalho ou na sua bolsa ou mochila que fica com você no trabalho. Ninguém precisa saber. E aquele sal está criando uma barreira de proteção ao seu redor. Toda manhã, quando você chegar no trabalho, você discretamente encosta a mão na bolsa onde está o sal e fala mentalmente: Deus, me protege hoje de toda a inveja, de toda a energia negativa. Que eu seja invisível para os invejosos e visível para as oportunidades. Segunda forma: se você tem uma mesa fixa, um espaço seu, você pega um copinho de café descartável, coloca sal grosso dentro até a metade e coloca ele discretamente atrás do computador ou num canto da mesa onde ninguém vê direito. Parece um copo com qualquer coisa, e aquele sal está protegendo o seu espaço. Troca esse sal uma vez por semana, jogando o velho num vaso de planta e colocando sal novo. Terceira forma: para quem trabalha em vendas, atendimento ao público, tem contato com muita gente. Antes de sair de casa para trabalhar, coloca um pouquinho de sal grosso dentro do sapato. Bem pouquinho, no fundo, tipo 3 grãozinhos. Vai ser imperceptível, não vai incomodar, e aquilo está te protegendo de absorver as energias negativas das pessoas que você vai atender. Quando chegar em casa à noite, tira o sapato, joga aquele sal fora. No dia seguinte, coloca sal novo. Simples e poderoso. O Rodrigo, que trabalha num banco em Porto Alegre, ambiente extremamente competitivo e cheio de inveja, começou a usar o saquinho de sal na gaveta dele e sal no sapato. Em 3 semanas, ele percebeu que as fofocas sobre ele pararam, que as pessoas invejosas começaram a evitar ele, tipo não conseguiam nem olhar para ele, e que surgiu uma oportunidade de promoção totalmente inesperada. Ele mantém essa prática até hoje e me disse: Rabino, meu trabalho virou outro lugar para mim.
Agora eu preciso falar sobre um erro gravíssimo que muita gente comete e que bloqueia completamente as bênçãos. É o erro de fazer as práticas espirituais, mas continuar com atitudes erradas, falando mal dos outros, sendo invejoso você mesmo, sendo desonesto, mentindo, enganando. Você não pode pedir proteção contra a inveja se você mesmo é invejoso. Você não pode pedir que energias negativas se afastem se você mesmo está gerando energia negativa com suas palavras e ações. As práticas do sal ajudam, mas elas só funcionam plenamente quando você está tentando sinceramente ser uma pessoa melhor. Você precisa vigiar sua boca. A Torá ensina que a língua tem poder de vida e morte. Quando você fala mal de alguém, quando você fofoca, quando você julga, você está criando energia negativa que volta para você. Quando você fala bem, abençoa, elogia sinceramente, você cria energia positiva que atrai bênçãos. Então aqui vai um desafio prático que vai mudar sua vida se você aceitar. Durante 40 dias consecutivos, você vai fazer o seguinte: vigiar sua boca. Antes de falar qualquer coisa sobre qualquer pessoa, pergunte para si mesmo: isso é verdadeiro? Isso é necessário? Isso é bondoso? Se não for as três coisas, não fale. E, toda vez que você segurar a língua, que você evitar falar algo negativo, você pega um grãozinho de sal e coloca num pote. No final dos 40 dias, você vai ter um pote cheio de sal. Cada grão representa uma vez que você venceu o impulso de falar mal. Aí você pega todo esse sal, que representa suas vitórias sobre a língua má, e usa ele para fazer um ritual de proteção da sua casa inteira. Você dissolve esse sal em água e passa nos batentes das portas, nas janelas, pedindo a Deus: assim como eu guardei minha boca durante 40 dias, guarda minha casa de toda fofoca, toda inveja, toda palavra ruim. Esse sal tem um poder especial, porque foi consagrado pelas suas vitórias espirituais. A Sandra, de Manaus, fez esse desafio. Ela era muito de fofocar, falar mal dos outros. Foi dificílimo para ela no começo, mas ela aceitou o desafio. 40 dias sem falar mal de ninguém, colocando um grão de sal toda vez que se segurava. No final, ela tinha mais de 200 grãos de sal no pote, e ela me disse que a transformação foi incrível, não só externa, mas interna. Ela se tornou uma pessoa melhor. E, quando ela usou aquele sal para proteger a casa, ela sentiu uma consagração especial. Hoje, ela é outra pessoa. Agora eu quero revelar um segredo da Kabbalah sobre o sal, que está ligado aos nomes sagrados de Deus. Na Kabbalah, cada nome de Deus representa uma manifestação diferente da divindade. E existe uma conexão profunda entre o sal e o nome Elohim, que representa a justiça divina, os limites, as leis naturais. O sal estabelece limites, ele diz: até aqui e não mais além. Ele impede a decomposição, ele estabelece ordem. Quando você usa sal espiritualmente, você está invocando esse aspecto de Deus que estabelece ordem, limites, proteção. É por isso que o sal é tão eficaz contra forças caóticas e negativas. Caos e decomposição não podem existir onde há ordem e limite. Então, quando você coloca sal na sua casa, você está estabelecendo uma ordem espiritual. Você está dizendo: esta casa opera sob a lei de Deus. Aqui tem ordem, tem limite, tem proteção divina. Forças do caos, vocês não entram aqui. Isso se aplica também na sua vida pessoal. Se sua vida está caótica, desorganizada, sem limites, você precisa trazer sal para a sua vida, não só fisicamente, mas espiritualmente. Você precisa estabelecer limites saudáveis, limite de horário de trabalho, limite do que você aceita e não aceita no relacionamento, limite do quanto você se expõe nas redes sociais, limite do que você come, do que você assiste, do que você permite entrar na sua mente. Aqui vai um exercício prático. Identifica uma área da sua vida que está em caos, sem limites. Pode ser que você trabalhe demais, sem parar. Pode ser que você gaste dinheiro sem controle. Pode ser que você coma sem limite, sem disciplina. Pode ser que você não consiga dizer não para as pessoas. Identifica a área. Aí você pega sal, segura na mão e fala: Deus, assim como este sal estabelece limites, me ajuda a estabelecer limites saudáveis nesta área. Que eu tenha ordem, disciplina, equilíbrio.
E, durante a semana, você trabalha conscientemente em estabelecer um limite concreto nessa área. O Marcelo, de Campinas, não conseguia dizer não, sempre ajudando todo mundo, aceitando todo pedido, e a vida dele estava caótica, sem tempo para ele, saúde ruim. Ele fez esse exercício do sal para estabelecer limites. Começou a praticar dizer não quando necessário. Foi muito difícil no início, ele sentia culpa, mas persistiu. Hoje ele tem limites saudáveis, diz não quando precisa, diz sim quando realmente pode e quer. A vida dele ganhou ordem, e ele está mais feliz e mais produtivo do que nunca. Agora chegou o momento de eu revelar a prática mais poderosa de todas com o sal. É algo que vai exigir de você comprometimento verdadeiro, mas os resultados são transformadores. É o que eu chamo de pacto pessoal de sal com Deus. Você vai fazer uma aliança séria, concreta, com o Criador, e vai selar essa aliança com sal, assim como Deus fez com seu povo. Você escolhe um dia especial. Pode ser seu aniversário, pode ser o início do ano, pode ser quando você sentir que está pronto para um compromisso sério com Deus. Você separa esse dia inteiro, ou pelo menos meio-dia, só para isso. Você jejua nesse dia até o momento do ritual à noite. Jejuar limpa o corpo e a mente, te prepara espiritualmente. Se você tem problemas de saúde que impedem jejum, não precisa, mas, se pode, faça. À noite, você prepara um lugar especial, uma mesa com toalha branca limpa, velas acesas, um prato com sal grosso puro no centro, uma Bíblia ou livro sagrado ao lado, e você senta ali sozinho, em silêncio, sem nenhuma distração. Você abre seu coração completamente diante de Deus e você faz 3 declarações em voz alta. Primeira: Deus, eu reconheço que só Tu és eterno, só Tu és verdadeiro. Tudo no mundo passa, mas Tu permaneces para sempre. Segunda: eu escolho, hoje, fazer um pacto contigo. Eu prometo te servir, buscar Tua vontade, fazer o certo, mesmo quando for difícil. Terceira: e, assim como este sal é eterno, que meu compromisso contigo seja eterno. Hoje eu me consagro a Ti. Aí você pega um punhado daquele sal, coloca na mão, levanta a mão para o céu e fala: Este sal é o meu pacto contigo, Deus. Eu sou teu. Usa minha vida para Tua glória. Protege-me, guia-me, abençoa-me, e que eu nunca te abandone, assim como o sal nunca perde suas propriedades. Você coloca aquele sal num recipiente especial de vidro, bonito, e guarda ele num lugar especial na sua casa. Aquele sal representa seu pacto com Deus, e toda vez que você olhar para ele vai lembrar: eu fiz um compromisso eterno com o Criador. Esse pacto não é brincadeira, é sério. Depois que você fizer isso, sua vida vai mudar. Deus vai começar a te cobrar mais, a te desafiar mais, porque você se comprometeu de verdade. Mas, também, Ele vai te abençoar mais, te proteger mais, te usar mais. Você entra num nível completamente diferente de relação com Deus. Não é mais casual, é aliança eterna. Eu fiz esse pacto quando tinha 28 anos. Foi o dia que mudou minha vida para sempre. Até hoje, eu tenho aquele sal guardado num lugar especial. E, toda vez que passo por momentos difíceis, olho para aquele sal e lembro: eu fiz um pacto eterno com Deus. Ele não me abandona. Eu não o abandono. E essa certeza me sustenta. Se você está pronto para um comprometimento verdadeiro com Deus, faça esse pacto pessoal de sal. Vai mudar sua vida para sempre. Agora estamos chegando ao final deste ensinamento profundo sobre o sal, e eu quero que você entenda algo fundamental. Tudo o que compartilhei aqui não é teoria vazia. São práticas milenares, testadas por gerações e gerações de judeus, e que funcionam para quem aplica com fé verdadeira. Mas nada disso funciona se você só assistir o vídeo e não fizer nada. Conhecimento sem ação é totalmente inútil. Então, aqui está seu plano de ação para as próximas 72 horas. Primeiro, hoje ainda, antes de dormir, coloque um saleiro na mesa principal da sua casa. Use sal grosso ou sal marinho natural. Amanhã, quando você comer, lembre que aquela mesa é seu altar. Segundo, amanhã mesmo, prepare o copo com sal grosso e água e coloque num canto da sua casa para absorver energias negativas. Deixe por 7 dias. Terceiro, escolha uma das práticas de proteção que ensinei.
Colocar sal no sapato, o saquinho de sal na bolsa, ou sal na entrada da casa, e comece a fazer ainda esta semana. Quarto, separe 5 minutos por dia. Só 5 minutos, para estudar um pouquinho de Kabbalah, de ensinamentos espirituais profundos. Pode ser assistindo nossos vídeos aqui do canal. Quinto, comece o desafio dos 40 dias de vigiar sua língua, colocando um grão de sal a cada vez que se segurar de falar mal. E sexto, marque no calendário um dia especial nas próximas 4 semanas para fazer seu pacto pessoal de sal com Deus, se você sentir que está pronto para esse compromisso. Essas 6 ações vão transformar sua vida, se você fizer com consistência e com fé. Não é difícil, não custa caro. Sal é barato, está na sua casa agora. O que precisa é comprometimento verdadeiro. E eu desafio você. Faça por 40 dias consecutivos e depois me conta o que aconteceu na sua vida. Você vai se surpreender. E agora, uma última coisa muito importante. Compartilhe esse conhecimento. Se você aprendeu algo valioso aqui, não guarde só para você. Ensine para sua família, para seus amigos, para quem você ama. A sabedoria judaica é para ser compartilhada com o mundo. Quando você ensina uma verdade espiritual para alguém, você está fazendo uma das maiores caridades que existe. Você está iluminando a vida de outra pessoa, e isso traz bênçãos eternas para você também. Então, compartilha este vídeo com pelo menos 3 pessoas que você sabe que precisam dessa mensagem. Pode ser aquele amigo que está passando por dificuldades. Pode ser aquele parente que reclama de olho gordo. Pode ser aquela pessoa que você vê que está buscando espiritualidade verdadeira. Compartilha com amor, sem forçar, e você vai ver que vai fazer diferença na vida dessas pessoas. E, por favor, deixe um comentário aqui embaixo contando qual prática você vai começar a fazer primeiro. Isso é importante porque, quando você declara publicamente um compromisso, você tem muito mais chance de cumprir. Então, escreve lá, eu vou começar colocando sal na mesa. Ou, eu vou fazer o ritual do copo com sal. Ou, eu aceito o desafio dos 40 dias de vigiar minha língua. Declara e volta aqui em 1 semana, em 2 semanas, em 40 dias para contar o que aconteceu na sua vida. Eu leio todos os comentários e fico muito feliz em ver as transformações. Ei, se você ainda não está inscrito no canal, se inscreve agora. Clica no sininho de notificações para não perder nenhum vídeo. Todo dia a gente posta ensinamentos práticos de Kabbalah e sabedoria judaica que vão transformar sua vida concretamente. E entre no nosso grupo de WhatsApp também, o link está na descrição aqui embaixo e no primeiro comentário fixado. Lá você vai receber avisos de aulas novas, conteúdos exclusivos e vai fazer parte de uma comunidade de pessoas que estão realmente buscando o crescimento espiritual verdadeiro. É totalmente gratuito. E temos nossas lives especiais todo domingo, às 9 horas da noite, onde a gente aprofunda muito mais esses ensinamentos. Tem tempo para perguntas e respostas. É uma experiência incrível de estudo coletivo. Participa, vale muito a pena. A comunidade que está se formando aqui é linda. Pessoas sinceras, de coração aberto, que querem realmente evoluir espiritualmente e materialmente. E todos são bem-vindos, de qualquer religião. O que importa é buscar Deus de verdade. Antes de terminar, eu quero fazer uma oração por você que assistiu até aqui. Fecha os olhos comigo por um momento. Deus de Abraão, Isaque e Jacó, Criador do céu e da terra, abençoa agora cada pessoa que assistiu este ensinamento. Protege cada um contra toda inveja, todo mal olhado, toda energia negativa. Abre os canais de prosperidade, saúde, paz e alegria na vida deles. Que eles consigam aplicar essas práticas sagradas com fé verdadeira. Que eles vejam resultados concretos nas próximas 72 horas. Que suas casas sejam transformadas em templos de paz e santidade. Que suas famílias sejam abençoadas. Que seu trabalho prospere com honra e que eles sintam tua presença divina de verdade em suas vidas. Assim como o sal é eterno, que tua bênção sobre eles seja eterna. Amém. Que Deus te abençoe poderosamente. Que o sal sagrado traga proteção, purificação e prosperidade para a sua vida, e que você cumpra sua missão eterna neste mundo com alegria e plenitude. Nos vemos no próximo vídeo. Shalom e até breve. M.